Bem-vindos a Novo Machado. Nosso município foi colonizado em meados de 1900. Os imigrantes da Alemanha, Polônia e Rússia vieram para cá por dois grandes motivos: pelas terras produtivas do Alto Uruguai e porque a viação férrea viria de Cruz Alta até a linha Machado. Quanto ao nome, moradores antigos dizem que ainda na Europa se falava que tinha terras para vender na linha Machado, que depois passou a ser chamada de Vila Machado. E no processo de emancipação teve o nome oficial de Novo Machado. No ano de 1995, o município comemorava 77 anos da chegada dos primeiros colonizadores. Cada comunidade tinha sua escola, que os identificavam. Destas escolas, sobraram somente as paredes e as lembranças. A mais importante foi a construção de um castelo de informações e dados, transcritas em livros individuais em cada escola e comunidade. Por iniciativa do professor Romualdo Claus, à época, todo este material foi publicado. E destas histórias em livros é que tentamos dar vida a este projeto. Através do olhar de um pássaro, lá de cima, pouco ou quase nada sobrou de moradias, clubes de encontros sociais ou religiosos. Mas ama quem melhor conhece. Lajeado Terêncio, em torno do ano de 1923. A maioria das terras do lugar pertencia a um senhor de nome Terêncio e que foram totalmente ocupadas pelos colonizadores. Esquina Águas Frias. A partir de 1918, chegaram os primeiros ocupantes, que encontraram em meio à densa floresta um lajeado com águas límpidas e cristalinas. Alguém tocou em suas águas e exclamou: "Que água fria!" Lajeado Touros. Por ocasião da medição de terras, aconteceu uma tormenta muito forte que provocou um grande estouro. Com o tempo, o registro oficial passou a chamar Lajeado Touro. O lugar hoje é simplesmente uma travessa. Esquina Boa Vista. Trata-se de um lugar com belas vistas. É entroncamento com as comunidades de Barra Funda e Marrocas. Com muita beleza em volta, recebeu o nome de Esquina Boa Vista. Vila Pratos, ou Distrito de Pratos. Existem várias versões para este nome. Ali moravam duas famílias, Pires e Teófilo. As brigas entre eles resultaram em pratos quebrados. Outra, pescadores deixaram cair na água pratos e quando iam pescar diziam: "Vamos pescar nos pratos." A versão mais antiga é que havia a intenção de vir a linha férrea de Cruz Alta a Colônia Pratos. Barra Funda. Existem 3 lajeados que banham a localidade: Lajeado Barra Funda, Biriva e Acampamento. Em tempos de estiagem, ficam quase secas e por ocasião de chuvas, na Barra dos Lajeados, ficam profundas.
Lajeado Marrocas. Os primeiros imigrantes encontraram ali um senhor chamado Marrocas e um outro Marroquinhas, podendo ser o mesmo homem. Deram o nome ao lajeado que ali passava. Boa União. O medidor de terras, acampado próximo a um lajeado, teve seu cachorro mordido por uma anta, caiu no lajeado e morreu afogado. Identificado o lugar como Cachorro Morto, com a fundação da sociedade religiosa, foi dado o nome de Boa União. Nova Esperança. Por muitos anos se chamou as terras do Lajeado Saltinho. Como já existia outro local com este nome e o lugar era muito verde, deram o nome de Nova Esperança. As enxurradas após grandes chuvas estão fazendo grandes estragos e deixam as pontes sujeitas a adequações. Lajeado Limoeiro. Um agrimensor que media as terras acampou perto de um pé de limão e identificava o lugar que estava trabalhando como Terra do Limoeiro. Lajeado Gateadinhos. No início se chamava Linha Seca. Ali havia muitas queimadas. Em uma ocasião, uma égua gateada morreu queimada próximo a uma sanguinha que levou este nome. Rincão dos Claros. Por volta de 1944, chegaram ali novos moradores vindos da cidade de Entre Juiz. Um deles tinha o apelido de Anjo Claro. Para identificar o lugar, e pelos irmãos dele, diziam que era o Rincão dos Claros. Três Pedras. Ali existia um lajeado que desemboca no Rio Uruguai. Em tempos de seca, afloram 3 pontas de pedras, uma maior que as outras duas. Como identificação, vista do lado argentino, passou a ser chamado de Três Pedras. Lajeado Saltinho. Ali existia um salto de águas com 12 metros de altura e um poço de 50 metros de largura. A erosão entulhou de terra o salto e o poço, mas permaneceu o nome. Os atuais moradores dizem que este nome se deve aos saltos das corredeiras. Corredeiras. Os que subiam costeando o Rio Uruguai diziam que passavam pelas corredeiras do Rio Uruguai. Mesmo sendo o cartão postal do município, este lugar pertence ao Lajeado Saltinho.
A população ribeirinha do Rio Uruguai teimosamente permanece no lugar que nasceram e se criaram, quase exclusivamente com a renda da aposentadoria dos mais idosos. Da vida da pesca, as grandes extensões da cultura do tabaco, o pequeno comércio com o Rio Uruguai e a mínima produção alimentar, das famílias ficaram as lembranças. Hoje, municípios como Novo Machado são verdadeiras ilhas, rodeadas de trigo, milho ou soja por todos os lados. As cooperativas lhes garantem com seus supermercados os alimentos produzidos bem longe daqui. A evasão destas pessoas para cidades e outros centros urbanos é brutal. O município tem um potencial muito grande para apostar na indústria do turismo. As terras ribeirinhas carecem de investimento público-privado. A infraestrutura com boas estradas, mirantes e banheiros requerem habilidade política para concretizar. Os tempos são outros e estas barrancas podem ter outra visão do presente. São mais de 35 quilômetros de extensão do Rio Uruguai em terras de Novo Machado, com aproximadamente 500 casas de veraneio, municípios vizinhos, com visão moderna e atual, aliados a uma boa pitada de inteligência e boa vontade dos gestores municipais, estão fazendo a diferença.